Aqui. Aí. Seguinte. O pessoal de casa está me ouvindo, né? Seguinte. A gente vai começar de acordo com o cronograma, a gente deveríamos estar começando a parte de trabalho e energia. Entretanto, nós não terminamos exercícios de leis de Newton. A parte de teoria, toda a parte de estudos de caso, ela já foi concluída, mas a gente tem ainda uma gama de exercícios para fazer. Se não me engano, tem dois ou três exercícios da penúltima aula e mais uma aula só de exercícios. O que eu optei por fazer, pessoal? Vocês lembram que na semana retrasada, eu tinha mandado para vocês um cronograma no grupo dizendo que nas últimas 4 quintas-feiras do semestre nós teríamos aulas extras nos períodos das oficinas, né? Essa semana a gente começa esse ciclo de aulas extras, daqui até o final do semestre. E aí, o que eu optei por fazer? Como eu sei que muitos de vocês, por questão de compromissos, não tem como assistir as aulas à tarde, eu optei por trabalhar o nosso conteúdo inédito hoje, agora de manhã, e na aula de quinta-feira vai ser uma aula da tarde, né? Só para exercícios para a gente encerrar a lei de Newton, tá bom? Então já fica marcado para quinta agora, quem puder ficar aqui, nós encerraremos a parte de exercícios de lei de Newton, tá? Faltaram alguns exercícios de centrípeta e uma aula com acho que 10 ou 12 exercícios gerais de lei de Newton, tá? Mas para a gente não comprometer o nosso cronograma e para tentar atender a maioria de vocês, eu vou optar por trabalhar o tema de trabalho aqui na parte da manhã, em vez de trabalhar na aula extra, tá? Que aí fica mais fácil para vocês. Então, isso aqui é um tema bem grande também. Tem uma série de desdobramentos aqui na parte de trabalho e de energia. E se tudo correr bem, e eu espero que vá correr, a gente encerra o semestre com a parte de mecânica zerada. E aí o que vai sobrar para o segundo semestre, né? A bucha. Toda a parte de eletricidade, eletrostática, eletrodinâmica, tem a parte de ondulatória, tá? Mas a gente vai ter um segundo semestre tranquilo no que diz respeito a andamento de conteúdo, não vai ter atraso, tá? Vai dar tudo certo. Ah, bom, vamos lá. Para a gente poder desenvolver todo esse tema, a gente primeiro precisa concentrar nossa atenção em trabalho. Então, o que a gente vai começar na aula de hoje é entender, definir o que é trabalho, como calcula esse trabalho, enfim. E depois a gente faz a relação de trabalho com energia, falando das energias cinética, potencial, teorema da energia cinética, tá? Ele é um assunto bem legal. Então, a gente começa falando de trabalho. Trabalho. Bom, para entender trabalho, vamos imaginar uma experiência, uma situação, tá? Vamos supor que eu tenho um corpo, esse corpo está um bloquinho, pode ser um bloquinho mesmo, tá? E eu quero fazer esse bloquinho sair do repouso, tá bem? Ele está parado e eu quero fazer o bloquinho sair do repouso. Bom, a gente já estudou a lei de Newton, então a gente sabe que para você tirar um corpo do repouso, você precisa aplicar nele uma força. Você tem que fazer com que a força resultante nesse corpo seja diferente de zero. Então vamos imaginar aqui, para simplificar a nossa vida, vamos supor que o plano é sem atrito, tá? Vamos simplificar a nossa vida. E eu quero empurrar esse corpo. E para empurrar esse corpo, então, eu vou aplicar nele uma força F. F. Pronto. Tá aqui. Beleza? Vamos imaginar que, a título de exemplo, essa força, ela seja uma força resultante no corpo. Resultante. Tá? Você tem o peso, tem a normal, as forças se anulam e a gente tem só uma força resultante aqui. Se isso é uma força resultante, se esse vetor representa uma força resultante, significa que esse corpo vai ganhar uma aceleração. Ok? Beleza? Então o corpo vai ser deslocado por conta dessa força resultante. Na medida em que esse corpo é deslocado, ele ganha uma aceleração.
Então ele se movimenta e a sua velocidade varia. Então eu vou escrever assim, ó, sob a ação da força resultante, sob ação da força resultante, o corpo sofre um deslocamento. Então vamos imaginar que por causa dessa força resultante, o corpo andou uma distância, tá? Vamos imaginar que ele partiu de uma posição inicial, S0, e se deslocou até uma posição final. Posição final, tá? Eu posso representar o deslocamento que o corpo fez assim, ó, delta S, tá? Beleza. Ok. Então, sob a ação de uma força resultante, o corpo sofre um deslocamento delta S, tá? Beleza. Diremos, diremos, então, que a força resultante realizou um trabalho, realizou um trabalho sobre o corpo, sobre o corpo, tá? Então, uma coisa que é bem importante da gente começar a vincular logo no comecinho é que para que uma força realize esse tal de trabalho, que a gente nem definiu ainda, né? A gente só está tomando contato com esse termo, para que uma força realize trabalho, é preciso que o corpo se desloque, tá? O trabalho que uma força vai fazer, ele depende do quanto essa força desloca um corpo. O que já dá para então para a gente guardar é que não basta que um corpo tenha força para que essa força realize o trabalho. O trabalho que essa força vai fazer está muito associado ao andar do corpo. O corpo anda e a força faz o trabalho. Esse trabalho, ele pode ser calculado. Como podemos calcular o trabalho? Calcular o trabalho. Você fala, professor, mas você já vai ensinar a gente a calcular o trabalho sem a gente saber o que é? Uhum. A melhor maneira de você entender o que é trabalho é olhar para o resultado dele. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Então, para você calcular o trabalho que uma força faz num corpo, a gente vai fazer essa conta aqui, ó. Peraí. Ah, uma coisa importante. Toda vez que a gente se referir a trabalho, a gente vai usar a letrinha W, tá bom? Trabalho. Trabalho da força. Tá. Trabalho. Como que eu vou calcular o trabalho de uma força? Bom, para você calcular o trabalho de uma força, você precisa saber três coisas. Primeira, o valor da força. Então, vamos colocar aqui a força. Aqui. Sei lá quantos newtons esse corpo está recebendo de força. Aí você vai multiplicar essa força pela distância que o corpo andou, o deslocamento, multiplicado pelo deslocamento. E vai multiplicar a força e o deslocamento por uma coisa muito peculiar. E a gente vai precisar de uma meia hora só para discutir isso aqui. O cosseno de um ângulo maldito. Essa é a fórmula para calcular o trabalho. O trabalho é a força multiplicado pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno de um ângulo. Que ângulo é esse? Observação.
Teta. Vamos imaginar aqui. Quando eu fui deslocar o corpo, eu queria deslocar o corpo da posição S0, né, essa posição inicial, para uma posição final. Então eu queria fazer o corpo andar nessa direção aqui, não é? Muito bem. E, obviamente, para isso eu usei uma força. Quando eu aplico uma força no corpo, pessoal, essa força ela pode ser aplicada na horizontal, na vertical, na diagonal. Você pode aplicar a força na direção que você quiser. Afinal de contas, força é um vetor. Concorda? Uma vez que você aplique uma força no corpo, essa força ela vai fazer com o deslocamento um ângulo. Por exemplo, no meu desenho, o deslocamento era na horizontal para a direita, não era? Eu queria deslocar o corpo nessa direção aqui, ó. Isso aqui é a direção do deslocamento. Direção do deslocamento. Tá bem? Então, para você deslocar o corpo na horizontal, você aplicou uma força. De tal maneira que a força e o deslocamento possuem um ângulo entre si. Tudo bem? Pode ser 0 graus, pode ser 30 graus, 45, 90 graus. Você escolhe a direção. Esse ângulo θ, ele é o ângulo formado entre a força aplicada e o deslocamento. Tá aqui, ok? Guarda essa informação, porque esse ângulo vai gerar uma série de discussões aqui. O que eu posso garantir para vocês é que, dependendo do ângulo que a força é aplicada, este trabalho vai ter um valor diferente. Ele está associado diretamente ao cosseno. E aqui vocês ainda vão lembrar, não sei se vão lembrar, que cosseno de um ângulo pode ser, inclusive, número negativo. Dependendo do valor do ângulo que tiver associado ali no problema, esse valor ele pode ser negativo. Então, a gente pode lembrar aqui que o cosseno de um número, o cosseno de um número qualquer, né, de um ângulo qualquer, ele vai variar de -1 a 1. Tudo bem? De -1 a 1. Ou seja, por menos que a gente saiba o que que é esse trabalho ainda, o que já dá para perceber pela conta é que o trabalho pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, ou o trabalho pode ser zero. Alô? Ou o trabalho pode ser zero. Dependendo do ângulo que eu escolha, o trabalho pode ser zero. Bom, uma vez que você faz essa conta, você vai chegar num valor de trabalho. Tudo bem. Mas esse trabalho, afinal de contas, ele vai sair em que unidade? Gente, quando eu faço essa conta aqui, ó. Bom, força Newton, né? Distância é metro. Então, a rigor, isso aqui seria Newton vezes metro. Isso considerando que eu estou falando do sistema internacional. Agora, pasmem, Newton vezes metro é o que a gente vai chamar de Joule. Joule. O que que é trabalho? Energia. Trabalho é energia. Trabalho tem a mesma unidade de energia. Mas espera um pouquinho, professor, eu não estou entendendo. De onde que vem? Como assim energia? Vamos parar para entender o que está acontecendo aqui, gente. Lembra que eu falei para vocês que o corpo estava em repouso? Ele estava parado. Para o corpo sair do repouso, eu tive que aplicar uma força nele. E aí, conforme o corpo vai andando, por causa desta força, ele está acelerando. Só que para pensar um pouquinho. Aceleração
Não é ΔV por ΔT? Aceleração é ΔV por ΔT. Então a gente pode começar a olhar para esse processo, que é um processo que a gente já estudou bastante, pensando assim, veja, o corpo estava parado. Com a força que eu apliquei nele, ele ganha velocidade. Então, quando ele chegar aqui, ele está mais rápido do que ele estava no começo. Quanto mais tempo essa força ficar agindo no corpo, maior vai ficar a velocidade do corpo. Concorda? Por causa da ação dela. Então, a gente pode dizer, sob um ponto de vista de energia, que essa força ela está fazendo com que o carro ganhe mais movimento. Se o carro está ganhando mais movimento, se o corpo está ganhando mais movimento, é porque esse corpo agora tem uma energia associada a este movimento. Essa energia que está associada a esse movimento, a gente vai chamar de energia cinética. Então, o simples fato de uma coisa estar empurrando o carro está transferindo energia para este carro, para este corpo. Então, essa transferência de energia que acontece é o que eu chamo de trabalho. Então, a gente pode definir trabalho, gente, de uma forma bem simples assim, ó. Depois eu escrevo, tá? O trabalho é uma forma de você transferir energia para um corpo através de um processo mecânico. Porque assim, gente, eu tenho várias maneiras de transferir energia para um corpo. Eu posso esquentar um corpo, por exemplo, mas eu também consigo transferir energia empurrando o corpo. Ao empurrar o corpo, a gente está se utilizando de um processo mecânico, que é o empurrar, né, para transferir energia. Toda vez que eu transfiro energia por meio desses empurrões, colocamos assim, eu estou dizendo que eu estou realizando o trabalho. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Concluímos que o trabalho realizado por uma força, o trabalho realizado por uma força se refere à transferência de energia à transferência de energia de energia associada a um processo mecânico, associada a um processo mecânico. Tá bom? É uma maneira simples de entender essa terminologia, né? Ah, puta, processo mecânico. É a forma de você transferir energia para um corpo arrastando ele. Arrastando, puxando, de alguma maneira usando alguma força para transferir energia. Então, o que vai começar a acontecer a partir da aula de hoje é que a gente vai estudar os movimentos agora sobre uma perspectiva de energia. Até aqui, o que que a gente estudava quando pensava em movimento? Ah, equação horária, calcular a aceleração. Agora a gente vai estudar a energia do corpo durante este movimento, tá? E a primeira coisa que a gente aprende, né, com o conceito de trabalho é que para você transferir energia para um corpo por meio de um processo mecânico, você precisa realizar trabalho, tá? Ahn, vamos discutir um pouquinho sobre esse trabalho de forças. Bom, vamos lá. Relações ou relação entre θ e o trabalho. Bom, para a gente discutir esse item, a pergunta que a gente tem que refletir é a seguinte: qualquer força pode fazer trabalho?
até aqui, né, nesse processo que a gente começou a definir aqui, eu estou sempre me referindo ao trabalho, dizendo que o trabalho quem faz é uma força. Então, tipo assim, o trabalho não sou eu que faço, nem vocês. O trabalho é uma força que faz. Qualquer força pode fazer trabalho? A resposta é não, tá? Para uma força realizar trabalho, a primeira coisa que ela tem que fazer é o corpo andar. Então, por exemplo, se eu pegar e estiver empurrando essa parede aqui, ó, eu posso ficar empurrando essa parede o dia inteiro. Ao empurrar essa parede aqui, ó, eu estou gastando energia? Tô gastando. Só que esse gasto de energia, eu posso dizer que eu estou fazendo o trabalho? Não. Estou jogando essa energia fora. Estou gastando literalmente energia. Por quê? Porque eu não estou fazendo a parede andar. Se eu aplicasse uma força que fosse suficiente para a parede andar, ou seja, se tiver um delta S, tem trabalho, tá certo? Então, isso é uma primeira questão. A segunda questão é sobre este ângulo aqui. Dependendo de como você aplica a força, esse trabalho pode ser maior, menor, pode ser um trabalho positivo ou negativo. Então, é sobre esse ângulo que a gente vai falar. Relação entre teta e trabalho. Vamos imaginar algumas situações. Imagina que você tem um bloquinho, tá? E você quer deslocar o bloquinho. Você quer deslocar o bloquinho de um ponto A para um ponto B, daqui para cá. Vamos imaginar que esse deslocamento do ponto A para o ponto B seja um deslocamento de 5 metros. Tá bom? Eu quero arrastar o corpo de um lado para o outro, e para isso eu vou aplicar uma força. Vou aplicar uma força. Vou chamar essa força de força resultante, tá? Força resultante. Vamos supor que a força resultante seja de 10 newtons. Então, uma força resultante de 10 newtons vai provocar num corpo um deslocamento de 5 metros entre duas posições, ok? Observem que a linha pontilhada, ela está delimitando para a gente o deslocamento do corpo. É um deslocamento horizontal. E a força que eu apliquei no corpo está paralela ao deslocamento. Ou seja, o ângulo θ aqui, ele vale 0 graus. O deslocamento, ele está indo para a direita. Aqui, ó. Vamos colocar uma setinha. Deslocamento indo para a direita. E o vetor força também indo para a direita. 0 graus. Tá bem? Quanto que vale o cosseno de zero, gente? Cosseno de zero vale 1 grau. 1 grau é foda. Cosseno de zero vale 1. Então, quando a força está paralela ao deslocamento, o valor do cosseno vai ser substituído por 1. Então, o trabalho dessa força vai ser 10 vezes 5 vezes 1. Ok? Isso dá 50 joules. Beleza? Agora para um pouquinho aqui. O que significa fisicamente dizer que a força fez um trabalho de 50 joules no corpo? E aí? Olha para a definição de trabalho que a resposta vem. Trabalho não é uma transferência de energia sofrida por um processo mecânico? Então, pera um pouquinho. Se o trabalho de uma força sobre um corpo for 50 joules, isso quer dizer que durante este movimento, esse corpo ganhou 50 joules de energia. Ganhou. Ah, mas ele ganhou de quem, professor? Porque na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Ele ganhou de quem? De quem fez.
De quem fez o empurrão. Para o corpo andar, gente, alguém teve que deslocar ele. Alguém teve que mexer nele. Puta, até caiu o negócio aqui. Para o corpo fazer esse movimento aqui, ó, zoom, alguém teve que empurrar. Então a gente pode dizer que um agente externo aplicou uma força e fez um trabalho de 50 newtons. Tá? Esse trabalho vai fazer com que esse corpo ganhe mais energia, ou seja, ele vai andar mais rápido. Tudo bem? Beleza? Agora, olha só o que eu vou fazer. Vamos imaginar uma outra experiência. Nessa outra experiência, agora vocês vão ver o que, que o ângulo pode fazer com o trabalho. Eu vou pegar o corpo, eu vou andar o corpo à mesma distância, tá? Eu vou andar o corpo à mesma distância. Então, ele vai andar 5 metros. 5 metros. Tá. Só que agora, o meu deslocamento, ele é horizontal. Mesmo deslocamento, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu puxar o corpo na horizontal, do mesmo jeito que o deslocamento está acontecendo, vamos imaginar que eu amarre um barbante naquele corpo de tal forma que a minha força ela vai formar com o deslocamento um ângulo. Então, tipo assim, eu quero deslocar o corpo na horizontal, tá tudo certo. Só que eu não vou aplicar a força na horizontal. Eu vou aplicar ela meio deitadinha, assim, na diagonal. Vamos supor, para efeito de contas, que o nosso ângulo aqui, ó, da força com o deslocamento seja um ângulo θ de 60 graus. E que, diga-se de passagem, né? A gente conhece o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é meio, nem o seno de 30. Essa força vai fazer trabalho? Ela vai. Mas ela não vai fazer o mesmo trabalho. Ela vai trabalhar mais ou menos. Vamos fazer a conta. Vamos lá. Ó, trabalho da força resultante. 10 vezes. Quero que o deslocamento continue sendo 5 metros. Tudo bem. Só que agora eu vou multiplicar isso por meio. Meio. Tá aqui. O trabalho deu 50 joules. Opa, 25 joules. 25 joules. O corpo ganhou mais energia ou menos energia? Menos energia. Com a mesma força. Você aplicou a mesma força, só que no primeiro processo, você transferiu mais energia para o corpo do que no segundo processo. Por que que isso aconteceu? Fisicamente falando. Explica para mim por que que se eu mudar o ângulo, o trabalho muda. Pensa o seguinte, ó. O trabalho não espera-se, né, que por causa do trabalho o corpo não ande mais rápido. Essa força não vai causar uma aceleração no corpo para ele andar mais rápido? O que que acontece? Quando a força não está exatamente apontando para o deslocamento, como aconteceu no primeiro caso, você acaba não usando essa força na sua maior potencialidade. Você não consegue pegar a força e aproveitar ela exatamente com a quantidade que era possível. A melhor maneira de você aproveitar essa força para dar energia para o corpo é apontar a força para onde o corpo está andando. A gente poderia, por exemplo, se você quiser usar uma explicação até mais nerdola, pensar o seguinte, ó. Quando essa força está apontando para a diagonal, tem duas partes dela. Uma componente que arrasta ele, que seria uma Fx, e uma componente que não arrasta ele. Sendo que a única componente que faz o corpo acelerar é qual? A Fx. Então é como se, digamos assim, ao aplicar a força num ângulo que não é no 0 graus, é como se você desperdiçasse um pouco dessa força.
Essa força ela consegue transmitir energia para o corpo, mas ela consegue transmitir menos energia. Então, eu posso potencializar o trabalho de uma força na medida em que eu acerto o ângulo ideal. E nesse caso, o ângulo ideal é 0 graus. Você quer usar a força da melhor maneira possível, você quer transmitir a maior quantidade de energia por meio dessa força, utilize essa força na mesma direção e sentido do deslocamento, que aí o ângulo é o maior possível, né? O cosseno é o maior possível, tá? Beleza? Quer ver um outro exemplo? Vamos lá. Oi, não entendi? Sim, sim. Na verdade, se você quiser, você pode enxergar essa fórmula de um outro jeito. Porque Quer ver uma coisa? Volta aqui um pouco na fórmula do trabalho, ó. O que é F cosseno do ângulo? É a componente horizontal. Exato. Então, se você quiser, você pode olhar para o trabalho como sendo o trabalho de uma força é sempre a componente horizontal vezes o deslocamento. Entendeu? Tá? E por que isso que você percebeu também é uma coisa muito legal? Porque se o trabalho de uma força é Fx vezes deslocamento, a gente é obrigado a concluir uma outra coisa. Quer ver? Eu vou colocar aqui o item C. Imagina agora o meu tijolinho andando de A para B. Olha só. Está andando de A para B. Agora vamos supor que a força resultante seja assim, ó. Imagina que o corpo esteja fazendo um deslocamento e a força resultante desse corpo está perpendicular ao deslocamento. Aqui, ó. Deslocamento na horizontal e a força resultante, sei lá, porque cargas d'água ela está na vertical. Tá bem? O que acontece aqui? Olha só. Vamos calcular o trabalho. Trabalho da força resultante é a força resultante vezes o deslocamento, uma de delta S, né? Que eu chamo de delta S. Só que olha só, como a força resultante ela é perpendicular ao deslocamento, a gente vai ter aqui o ângulo entre eles, né? De 90 graus. Ângulo reto. Então aqui ficaria vezes o cosseno de 90. Acontece que o cosseno de 90 vale quantos? Zero. Então o trabalho da força resultante vale zero. Traduz isso para mim, fisicamente falando. Eu vou traduzir numa frase, vamos ver se a gente consegue entender juntos, tá? Senão eu volto, a gente explica melhor. Quando uma força resultante não estiver atuando na mesma direção do deslocamento, ela não consegue transferir energia para o corpo por aceleração. Vamos lá. Quando uma força resultante não estiver na mesma direção do deslocamento, ela não consegue transferir energia para o corpo por aceleração. O trabalho é zero. O trabalho não é uma transferência de energia de algum lugar para o corpo? Se você calcula o trabalho de uma força e ele deu zero, não é que a força não existe. Porque isso é uma coisa que, puta, eu me lembro que eu confundia pra cacete isso. Quando você fala que o trabalho de uma força é zero, não quer dizer que a força não existe, ela está lá. Só que por algum motivo, ela não consegue ser usada para transferir energia para o corpo. Nesse caso, por que a força não consegue acelerar o corpo? Não é porque ela não existe, é porque ela está numa direção e o deslocamento do corpo está em outra. Uma força vertical, pessoal, nunca acelera um corpo na horizontal.
Se o corpo estiver acelerando na horizontal, é porque existe uma força na horizontal. Você quer ver um exemplo de uma coisa que a gente estudou lá atrás? Lembra aquela merda de lançamento? Vocês lembram como é que é o movimento de um lançamento? Na horizontal é o quê? Naquele assim, ó. É mu. E na vertical? Move. Por que na horizontal é mu e na vertical é move? Porque não tem força na horizontal. Não tem nada que acelere o corpo na horizontal. Só que na vertical tem. Então, são movimentos completamente independentes. Então, tipo assim, se eu quiser acelerar o corpo na horizontal, ou eu aplico a força diretamente na horizontal, ou eu aplico a força onde pelo menos uma componente dela seja horizontal. Aí eu acelero o corpo. Agora, se a força for perpendicular ao deslocamento, ela não faz trabalho. Guarda esta frase, pelo amor de você. Forças perpendiculares a deslocamentos não realizam trabalho. Forças perpendiculares a deslocamentos nunca realizam trabalho. Pode colocar nunca, tá? É aquela famosa frase do é sempre assim. Nunca realizam trabalho. Ou seja, né, são incapazes de transferir energia para o corpo por causa do eixo. Vocês conhecem alguma força que é perpendicular a deslocamento sempre? Dá um exemplo de uma força famosa, hein? Que ela é sempre perpendicular ao deslocamento. Começa com nor e termina com al. A normal não é um exemplo de força que está sempre perpendicular? Então, normal não faz trabalho. Qual é o trabalho da normal? Zero. Tem outra famosa, hein? Centrípeta. Nos movimentos circulares, a força centrípeta é sempre perpendicular à velocidade, não é? Então, ó, aqui vale a pena a gente guardar esses dois exemplos. Importante. Força normal e centrípeta. E o peso, gente? E o peso? Peso é perpendicular ao deslocamento? Peso é uma força perpendicular a deslocamento? Às Depende. vezes é. Depende. Por exemplo, se o corpo tiver no movimento horizontal, o peso é perpendicular. Agora, se o corpo estiver caindo, aí já fudeu. Então, cuidado, porque assim, eu gosto de citar a força normal e a centrípeta como exemplo aqui, porque elas sempre terão trabalho zero. Elas sempre são perpendiculares. Agora, existem algumas forças, como por exemplo o peso, que dependendo do tipo de movimento, tá? Ele pode ou não realizar trabalho. Depois a gente vai trabalhar com a questão do trabalho do peso. Trabalhar com o trabalho é foda, tá? Até aqui tudo bem? Fala. Hum, um exemplo A ou B? Ah, certo. Sim, porque a questão é a seguinte, boa pergunta essa. É, essa energia que eu estou dando para o corpo, ela não vai se refletir em maior ou menor deslocamento. O deslocamento, quem vai decidir na prática sou eu, na medida em que eu escolho onde eu quero parar de puxar o corpo. A questão é a seguinte: nesse deslocamento, quando ele. É mais ou menos assim. Se eu te perguntar assim, esse corpo aqui, ó, ele chegou com uma velocidade aqui, uma velocidade final. Esse corpo chegou com uma velocidade final. Qual deles tem a velocidade maior quando chegar aqui? Lá. Justamente é nesse ponto que a gente percebe que ele tem mais energia. Por exemplo,
Vamos supor que por causa dessa força, ele chegou aqui com uma velocidade de 20 metros por segundo. Estou chutando. Quando eu aplicar a mesma força, só que um ângulo um pouquinho diferente, ele vai chegar aqui com uma velocidade de 15. Ele vai chegar com uma velocidade menor, o que vai mostrar no final das contas que ele tem menos energia. Então o problema não é o deslocamento, é com que velocidade ele chega ao final daquilo. Entendeu? E nesse caso aqui, ainda em cima da tua questão, se o corpo sai daqui com uma velocidade, por exemplo, 20 metros por segundo, ele vai chegar aqui com que velocidade? 20. Porque essa força não vai acelerar o corpo, ela não vai conseguir transferir energia, tá? Beleza? Aí tem uma outra situação aqui, né? O trabalho pode ser maximizado, ok? Ele pode ser parcialmente aproveitada a força, ou eventualmente você pode desperdiçar uma força, né? No sentido de não conseguir fazer trabalho com ela. Só que tem uma outra situação, gente. Imagina agora o seguinte: o corpo, entender, tá? Entender. Imagina agora o corpo já com uma velocidade. Então o corpo vem vindo aqui, o nhão, nhão. Pronto. O corpo ele vem vindo de A para B. Vamos supor que ele está em movimento uniforme, está em inércia, está andando por inércia, ok? De repente, de repente, surge no corpo uma força para a esquerda. Olha só, ó, o corpo está andando para a direita, ó o deslocamento do corpo aqui, ó. E aí surge tipo um atrito, uma força de resistência do ar, alguma coisa. Gente, se a força está contrária ao deslocamento, nós já estudamos isso na cinemática. Nós estamos falando de que tipo de movimento aqui? Força está contrária ao deslocamento. O que é isso? Move retardado. Ou seja, o que essa força vai fazer com o corpo? Frear, desacelerar. Ok? O que vai acontecer quando eu calcular o trabalho? Olha só, o deslocamento está para a direita. A força que nós estamos aplicando no corpo está para a esquerda. Você tem isso aqui, ó. Que ângulo é esse? 180 graus. Qual que é o problema do ângulo de... Desculpa, do ângulo não. Qual que é a característica de um cosseno de um ângulo que está no segundo quadrante, né? No caso aqui, é 180 graus. Ele é o contrário do cosseno de zero. O cosseno de zero era 1. O cosseno de 180 é menos 1. Menos 1. Vamos admitir que a força seja de 10 newton de novo, tá? Só para não ficar perdendo tempo com conta. 10 newton. Se o deslocamento desse corpo for 5 metros como os outros, olha o que vai acontecer agora. Aqui eu vou ter, ó, trabalho da força resultante é igual a 10 vezes 5 vezes menos 1. Aqui. Ok. E aí o trabalho, então, passa a ser um número negativo. Menos 50 joules. Tá bom, agora para que isso é importante. Qual a interpretação física que eu dou para uma situação em que o trabalho de uma força é negativo? Bom, trabalho é uma forma de transferir energia. Até aqui, eu estava dando energia para o corpo. Eu Então ele dava está essa energia. tirando. Exatamente.
Se o trabalho é positivo, quer dizer que o processo que eu fiz no corpo aumentou a energia dele, ficou mais rápido. Nesse caso, a força, ao invés de dar energia para o corpo, ela vai tirar energia do corpo. O corpo vai ficar mais lento. Ele vai ficando mais lento porque ele vai perdendo energia. A força vai segurando o corpo. E neste processo de segurar, ela vai tirando energia. Então, nesse caso, a força aplicada diminui a energia do corpo. A energia do corpo. Do corpo. Tá bem? Então a gente pode, digamos assim, classificar o trabalho, gente, em três situações: ou positivo, ou negativo, ou zero, tá? Quando o trabalho é positivo, significa que de alguma maneira essa força ela está transferindo energia para o corpo, ela está fazendo o corpo ter mais energia. Então, vamos colocar aqui, ó, situações, né? Só para a gente finalizar essa questão do ângulo. Situações. Se o trabalho realizado por uma força for maior que zero, seja positivo, a gente vai dizer que o corpo sofreu aumento da energia de movimento, do movimento. Eu estou usando esse termo, tá? Energia do movimento, porque a gente não definiu ainda o nome, mas vocês devem saber de que energia eu estou falando. Estou falando de energia cinética, tá? Mas por enquanto eu estou chamando de energia de movimento. Então, trabalho positivo, aumento da energia de movimento. Nesse caso, eu vou chamar esse trabalho de trabalho motor. Trabalho motor. Ou trabalho motriz. Tanto faz. Vou chamar motriz que fica mais bonitinho. Trabalho motriz, tá? Ele faz o corpo ganhar energia de movimento por conta da força, do jeito que essa força foi aplicada. O trabalho da força resultante é zero. Essa é a segunda situação, tá? Quando uma força não realiza trabalho, né, ou porque ela não desloca o corpo, ou porque ela está perpendicular, enfim, a energia de movimento do corpo é constante. Energia de movimento constante. Constante. Tá? Não há nem aumento dessa energia e nem diminuição. E a terceira possibilidade, chance, é o trabalho ser negativo. E, gente, esse conceito ele é muito importante para a gente, não só na mecânica, como também na eletricidade, que a gente vai começar a estudar logo menos aí, e também na termodinâmica, tá? Saber o que significam esses trabalhos é muito, muito importante, tá? Nas outras áreas também. Então, trabalho da força negativa, trabalho da força resultante negativo, diminuição da energia. Diminuição da energia de movimento, do movimento, tá? As forças de resistência, né, que a gente costuma generalizar tudo, no mesmo saco, elas fazem exatamente isso, tá? E é por causa disso que a gente vai chamar o trabalho de trabalho resistente. Trabalho resistente. Aí.
Fechou? Fala. No caso da D de dado, aqui. É, ele tá tirando 50 joules do corpo, isso. Então, esse vai para ele também é um pouco relativo, né? Por exemplo, essa pergunta é boa, hein? Para onde vão esses 50 joules? Depende. Se quem tiver, por exemplo, segurando esse corpo for o chão, vai virar calor. Isso aqui vira calor. Por quê? Por causa do atrito. Quer ver outra coisa que poderia estar segurando esse corpo? Uma mola. Uma mola. Se o que tivesse segurando esse corpo fosse uma mola, ia ficar armazenado na forma de energia potencial. Então, uma coisa interessante da gente entender é o seguinte: o trabalho em si, ele mede a energia que ou entra no corpo ou sai. Ele não dá para dizer exatamente o que é feito com a energia, por exemplo, quando ela sai. Se for um atrito, vai virar calor, energia dissipada. Essa energia muitas vezes pode ser guardada na forma de potencial, que a gente vai, por exemplo, quando você joga um corpo para cima. Então, em colisões, essa energia pode ser dissipada, né? O corpo bate no outro, o corpo exerce uma força no outro para parar ele e essa energia é dissipada. Ela causa deformação no corpo, numa colisão, por exemplo. Pode passar por outro corpo. Por exemplo, tem aquelas colisões em que o corpo vem, ele bate no outro e gruda, e vão os dois embora. Então, nesse caso, a energia fica armazenada no sistema. Tá? Oi. Ah, não, não. Se o corpo está em repouso, a única chance desse corpo é ganhar energia. Ele já não tem essa energia, né? Ó. Porque tem uma questão aqui que é muito importante. Quando eu estou falando do trabalho positivo e negativo, não sei se vocês perceberam, eu estou usando sempre o termo energia de movimento. Porque o que a gente consegue concluir até o que foi dito aqui é que o trabalho ele não altera a energia do corpo necessariamente. Ele altera a energia de movimento dele. Então, até vou escrever isso aqui, porque aí isso meio que responde a tua pergunta. Porque se o corpo está parado, ele não tem energia de movimento, não tem como fazer trabalho negativo. Se o corpo está parado e você começa a puxar ele para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se o corpo está parado e você começa a puxar ele para a direita, ele vai para a direita. Então ali é sempre positivo, tá? Então, ó, importante, o trabalho de uma força, o trabalho de uma força pode provocar variações na energia de movimento do corpo. Energia de movimento do corpo, tá? Sempre com essa palavrinha aqui, ok? Oi, vertical. Vamos analisar isso no desenho? Eu acho que vai ser legal. Eu vou analisar isso. Você está me perguntando num desenho. Como que fica esse... A pergunta é a seguinte, né? Vamos ver se é essa aqui. Como que fica todo esse esquema de trabalho e forças num movimento de queda? Só que aí você quer queda livre ou não livre? Com atrito ou sem atrito? Com atrito. Então vamos lá, vai ficar mais fodinha, legal. Então não é queda livre, né? Tipo, é queda presa. Queda presa é foda. Vamos colocar aqui, exemplo.
Queda de um corpo. Tá. Vamos imaginar então um corpo. Ó, eu coloquei só queda, tá? Porque tipo, vai ter atrito. Então, imagina que um corpo, ele partiu de uma altura H. H. Aqui. Eu abandonei o corpo. Então, ele partiu com uma velocidade inicial zero. Tá, aí o que que a gente aprende na dinâmica das leis de Newton? A gente fala, olha, quando você abandona um corpo, por causa do campo gravitacional, surge no corpo uma força chamada peso. Opa, peso é uma força? É. Se ele é uma força, ele pode fazer trabalho? Sim. Durante a queda, o corpo se desloca para onde? Para baixo. Então, pensa comigo aqui, ó. Existe um deslocamento para baixo. Tá. Agora pensa, gente, o deslocamento é vertical. A força que o corpo está submetido também é vertical. Qual que é o ângulo entre o peso e o deslocamento? Zero. Então aqui fica o trabalho do peso é igual a força peso, ó, vezes o deslocamento vezes o quê? O cosseno de 0 graus. Abre essa fórmula, gente. Como que eu calculo então o trabalho do peso? mg H. Pronto. Esse é o trabalho do peso. mg é o peso. H é o deslocamento. Vou colocar H maiúsculo, vai. Pronto. E como o deslocamento e o peso estão para baixo, esse cara sempre vai ser cosseno de zero. Então, o trabalho do peso, ele tem uma formulinha própria para ele. Agora, tem uma coisa que é fato. Na descida, esse trabalho é positivo ou negativo? Positivo. Então, ó, na descida, o peso acelera o corpo. Positivo. Tudo bem? Só que daí o que que acontece? Já que você pediu, né? Tem atrito. Então, por exemplo, durante a descida, vamos imaginar o corpo já aqui embaixo, ó, vai. Ele já está numa certa altura, já desceu uma certa altura, então ele já está meio rapidinho aqui, não tá? Quando ele estiver durante o percurso, você não tem só o peso agindo nele. O peso, ele está fazendo o que com a energia do corpo? Deixando o corpo mais rápido. Só que daí o que acontece? Se nós considerarmos que tem aqui uma força de atrito, Fati, e essa força, na descida, ela está absolutamente contra o deslocamento. Ele está descendo, mas o Fati está para cima. Então, esta força também realiza trabalho. Fati realiza trabalho. Como seria o cálculo desse Fati? Trabalho da força de atrito seria o valor da força de atrito vezes o deslocamento que o corpo sofre, que é o mesmo do peso, porque tipo, a hora que você soltou o corpo aqui, já era. Essa força de atrito começa a agir. Então ela age daqui até aqui, vezes H, vezes menos um. Olha aqui, ó. Ou seja,
não consigo fazer essa conta porque eu não tenho valor. Mas uma coisa eu posso te garantir. Na descida, o trabalho do atrito é negativo. Ou seja, olha que louco isso. Isso é muito foda. Oi. Hã? Ah, então, a energia potencial vai ser positiva quando ele estiver aqui em cima, né? Porque o que que acontece aqui? Não sei se você percebeu isso. Olha a fórmula do trabalho. É igual a de quem? Da energia potencial gravitacional. Guarda essa informação porque isso a gente vai discutir na próxima aula. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: a energia potencial é positiva quando ele está aqui em cima. Porque assim, o fato da energia potencial ser positiva ou não tem a ver com o fato dele estar acima do chão. Se o corpo está acima do chão, está acima do nível zero de altura, ele tem uma energia potencial positiva. O que vai acontecer é que conforme ele vai caindo, esta altura vai diminuindo. E aí a sua energia potencial vai diminuindo. Entendeu? Que na verdade ela vai se transformando em cinética. Tá? Isso é o que a gente vai discutir depois. Tá? O que eu estava falando aqui é o seguinte, que é muito louco, é o seguinte. Na medida em que o corpo desce, o trabalho do peso dá energia para ele, porque ele é positivo. Ao mesmo tempo em que o atrito faz o que com a energia dele? Tira. Por isso, quando um corpo cai numa queda não livre, chega uma certa hora em que a velocidade dele fica constante. O corpo, gente, ele só acelera para sempre se não tiver atrito. Quando um corpo cai na atmosfera com atrito, ele vai acelerar até um certo ponto. A partir de um certo momento, ele atinge uma situação em que tudo que o trabalho do peso dá de energia, o atrito tira. Então ele atinge uma situação em que a velocidade dele passa a ser constante. Velocidade constante, tá? Essa velocidade que o corpo atinge ali, que a partir daquela velocidade ele não muda mais, é chamada de velocidade terminal. Velocidade terminal. Agora, na queda livre, tira isso aqui. Tirei isso. Agora eu explico por que que o corpo sempre acelera. Então, é uma coisa muito louca, porque eu não sei se vocês percebem, eu estou explicando a mesma coisa que eu expliquei há 3, 4 meses atrás, usando uma outra linguagem. Antes eu explicava assim, olha, um corpo em queda livre descreve movimento acelerado porque ele tem uma aceleração constante. Agora eu estou dizendo outra coisa. Estou dizendo assim, o corpo cai em queda livre, com velocidade aumentando, porque o peso vai fazendo um trabalho nele, na queda, e neste trabalho, o que, que o peso vai dando para ele? Energia de movimento. Essa energia de movimento, ela vem de algum lugar. Nesse caso, vem da onde? Da potencial. Aí é uma outra discussão, tá? Eu prefiro deixar para a próxima aula. Deu para entender isso? E na subida? Haha, espera aí. Agora eu vou jogar o corpo para cima. Vamos jogar o corpo para cima. Professor, Oi, depois o senhor volta no outro quadro, por favor, lá no último, vamos rapidinho. agora, pode ser? Pode ser. Aqui? Tá bom aqui? Isso. Aqui. Só mais. Isso. Aê. Obrigada. É, menos rosa Foi, na tele. obrigada. Vocês repararam? Eu fico menos rosa, é. Não, não. Tô me reparando aqui. Vocês estão sentindo o cheiro? Mas não é da Camila hoje, tá? A Camila esqueceu a marmita dela. Você acha que é frango hoje? Lasanha. É um cheiro de frango. O pessoal tá falando que tá com cheiro de frango. Hã? Lasanha de frango. Ah, tá. Tá, entendi. Ai, credo, eu não gosto de lasanha de frango. Hã? Na letra D?
C. Sim, 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 sim. Eu quero desenhar isso também. Já guarda essa informação que eu vou desenhar ela, tá? Para você. Ah, sim, sim, sim. Isso é uma coisa importante. Porque assim, aqui nessa descida, a gente tem duas forças agindo. Não sei se vocês perceberam que eu me expressei, né? Falando, olha, o peso faz trabalho. E a FAT também. Então, existe também um conceito de eu pegar esses trabalhos e somar. Que aí você tem o trabalho da força resultante, tá? Arremesso vertical. Eu, ah, não sei, eu não tenho ideia. É, porque o que acontece aqui é o seguinte, Divan, quando numa queda, isso é uma coisa que a gente não comentou, mas numa queda, essa força de atrito, ela não é constante. Numa queda, numa queda, a força de atrito, ela vale kv quadrado, tá? É uma expressão meio genérica. Isso para queda, não tem nada a ver de atrito do chão, tá? O que que é o V? É a velocidade do corpo. E esse K é uma constante que depende da forma do corpo. A gente chama de constante aerodinâmica, tá bem? O que que acontece? Então, olha a fórmula do trabalho. O trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno. Quando você solta o corpo, nos primeiros metros da queda, esse corpo está bem devagarzinho ainda. Então, o atrito é pequeno. Então, o trabalho do atrito é pequeno. Só que à medida que o corpo vai descendo, ele vai ganhando velocidade. Conforme ele vai ficando mais rápido, o atrito aumenta. Então, essa força de atrito, ela começa pequenininha e vai subindo, conforme o corpo vai caindo. Até o momento em que ela se igualar ao peso. No momento que ela se iguala ao peso, ela para de aumentar. Porque senão é muito bizarro imaginar que o corpo começaria a frear. Então ela vai aumentando, 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 aumentando até chegar no limiar do peso. Nesse momento, esses trabalhos se igualam. E aí o corpo não perde mais nem ganha energia. Ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Na verdade, o atrito está tirando energia do corpo e o peso está tentando puxar ele para baixo, está dando energia para o corpo. Tá? Por isso que, por exemplo, quando um corpo vai reentrar na atmosfera, ele queima. Mas dessa força aqui. Ele vem numa velocidade brutal. Conforme ele começa a entrar na atmosfera, essa força de atrito começa a aumentar demais. Chega uma hora que essa força de atrito vira tanto calor que o corpo incendeia. E aí a maioria dos corpos que vão entrando na atmosfera vão virando pó mesmo. Tá? É basicamente essa a ideia. Oi. Não, 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 não. O trabalho do FAT nunca vai ser maior que o do peso. Porque se isso acontecer, o corpo começa a frear. Não. O que acontece é que toda a energia que o peso está dando para o corpo, o atrito está dissipando na forma de calor. Por isso que a gente chama tanto o atrito de força dissipativa. Toda força que é capaz de tirar a energia do corpo, ou seja, toda força que vai fazer um trabalho negativo no corpo, ela vai ser chamada de força dissipativa. E via de regra, a dissipação é na forma de calor. Ou numa colisão é o barulho, a deformação, basicamente coisas desse tipo, tá? Vou até colocar aqui, ó. O atrito é uma força dissipativa. Força dissipativa. Se você quiser anotar nas suas anotações aí, gente, forças dissipativas, tá? Elas fazem trabalho negativo, tirando a energia do corpo, tá bom? Ah, vamos lá, que eu quero fazer o arremesso para cima aqui. Arremesso vertical para cima. Para cima. Eu vou fazer sem atrito, tá? Senão fica muito foda.
É, sem atrito. Primeira coisa, né, gente? Vamos lembrar. Quando eu quero fazer uma queda livre ou uma queda só, independente de ser livre, só basta eu subir com o corpo aqui e soltar ele, né? Soltei. Então ele parte do repouso. No arremesso vertical, não. No arremesso vertical, pessoal, o corpo ele tem que ter uma velocidade V0, senão ele não sobe. Pelo amor de Deus, presta atenção agora. Joguei o corpo, tá? Imagina o momento que ele saiu da minha mão. Saiu da minha mão. No momento que ele estiver voando, a única força que vai agir nele é o peso. Peso para baixo. Agora, pensa comigo. No momento que ele saiu da minha mão, ele tinha energia de movimento? Tinha. Ele tinha uma velocidade. Não está parado. Então ele já tinha uma energia de movimento, que nós vamos chamar na próxima aula de energia cinética. Ok. Aí o corpo vai subindo. Durante a subida, o deslocamento dele não está para cima? Durante a subida, o deslocamento está para cima. Acontece que a força que está agindo nele está para baixo. É o peso. Então vamos calcular o trabalho do peso. O peso está aqui. O corpo está andando. Então o corpo está se mexendo. Vamos calcular o trabalho do peso. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, ó, força vezes deslocamento. Só que o que muda em relação à queda? Na queda, o peso e o deslocamento estavam para o mesmo lado. Quando eu jogo o corpo para cima, o ângulo aqui passa a ser 180 graus. Olha o que aconteceu. Quanto deu o trabalho do peso aqui? Ele vai dar menos mgh. Menos mgh. Cosseno de 180 vale menos 1, gente. O peso é mg. A altura é h. mgh. Olha o trabalho do peso na descida. Olha o trabalho do peso na subida. Então vai. Por que que quando eu solto um corpo, ele cai acelerando? Porque na descida, explicando sobre a perspectiva de energia, tá? Explicando sobre a perspectiva de energia. Um corpo que é abandonado na queda, ele acelera porque o peso realiza um trabalho positivo na descida. E esse trabalho positivo faz com que a energia de movimento do corpo suba. Ou seja, o peso na descida, ele dá energia cinética para o corpo. Ele dá energia cinética para o corpo. Agora, na subida, joga o corpo. Durante a subida, o corpo vai frear por quê? Porque na subida, o peso realiza um trabalho negativo e forças que realizam trabalhos negativos fazem o quê com a energia de movimento de um corpo? Diminui. Só que neste caso, o peso não está jogando a energia fora. Ele está fazendo outra coisa com ela, que é converter em energia potencial. Tá? Mas isso a gente deixa para semana que vem. Fala. Nesse caso do arremesso. Ah, trabalho é zero. Trabalho zero. Então, tem algumas perguntas sobre essa questão. Porque, por exemplo,
Se o trabalho na subida é negativo, zoom, e o trabalho na descida é negativo, positivo, significa que tudo que o peso tira de energia, ele põe de volta. Por isso que se eu jogar um corpo aqui com 10 metros por segundo, ele volta com que velocidade na minha mão? 10. Porque na subida o corpo desacelera, porque o peso está tirando energia dele. Só que tudo que ele desacelerou na subida, ele vai acelerar na descida. MGH negativo com MGH positivo. E depois virou cinética novamente. Exatamente. Tá? Então, no movimento de ida e volta, o trabalho total do peso é zero. Né? Vou escrever aqui, ó. No movimento, subida mais descida, o trabalho do peso vale zero. Que é o trabalho total do peso, tá? O trabalho da subida mais o trabalho da descida deu zero. Isso explica por que que o corpo sai com uma velocidade e volta com a mesma. Porque não tem variação na energia de movimento do corpo. Tá? Fala, Ju. Desculpa. Calma, devagar, como é que é? Num gráfico de energia, calma, calma que a gente chega lá. Esquece gráfico agora. Devagar. Vamos aí. Tá? Ah, bom, é isso, por enquanto. Vamos fazer uns exercícios? Hum. Exercícios. Questão número 1, gente. A questão 1, ela é muito parecida com aquilo que eu mostrei para vocês agora aqui na aula, sobre a questão do ângulo, da força, tá? Então eu vou fazer ela mais rapidinho, porque ela é mais tranquila. Ele coloca aí 4 desenhos. Pede para nós calcularmos o trabalho das forças de acordo com as situações que ele mostra na figura, tá? Bom, só para a gente colocar aqui, a força vale 10 newtons. Oi? Hã? Fala aí. Peraí. Aqui em cima. Não, não, não. Na subida, o trabalho do peso é negativo, ó. Por que que ele é negativo na subida? Porque na subida, o deslocamento está para cima. Só que mesmo ele estando subindo, o peso está para baixo. Então, se o deslocamento está para cima, imagina que essa setinha, vai, seja o deslocamento do corpo e o peso está para baixo. Na hora que eu vou aplicar a força, a fórmula, eu preciso do cosseno desse ângulo aqui, ó. O ângulo entre a força e o deslocamento. Então tá para cima, a força tá para baixo, esse ângulo vale 180, ó. Então o que que eu fiz? Fórmula do trabalho, né? Força vezes deslocamento vezes o cosseno dele. Abri a força, mg.
deslocamento H. E o cosseno de 180 vale -1. Na descida, o trabalho é positivo, por quê? Está descendo, então o deslocamento está para baixo. E a força também está para baixo, ó. Cosseno de 0. Entendeu? Não, não fala de energia potencial agora. Seria, mas não é sempre que isso acontece. Isso que você está falando funciona bem para esse tipo de problema. Qual seria o jeito certo de pensar, né? Em cima do que você está falando. Na descida, o peso faz trabalho positivo. Isto quer dizer que a energia cinética aumenta. Se a energia cinética aumenta, é porque a potencial cai. Aqui é o contrário, na subida. Na subida, o peso faz trabalho negativo. Se o peso faz trabalho negativo. Ah, apaguei. Se o peso faz trabalho negativo, é porque a energia cinética vai diminuir. Não é que é um trabalho forçado. Ele é um trabalho de uma força que está fazendo o corpo perder energia cinética. E claro que neste movimento dele perder energia cinética, ele ganha potencial. O que talvez você esteja se referindo ao termo forçado é que eu não consigo fazer um corpo subir se eu não der energia para ele. Nesse sentido, sim. Então, que aí seria uma coisa espontânea, né? O processo espontâneo é o de descida, e é potencial virando cinética. O contrário não é espontâneo. Cinética virar potencial, tá? Acho que era isso mesmo, né? Beleza. Bom, no exercício em si, pessoal, ele dá 4 figuras, isso. Ele fala que a força vale 10 e que o deslocamento vale 2. E só pede para nós calcularmos os trabalhos. Numa coisa que outra. Tá. No item A, o trabalho da força vai ser sempre, né? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. No primeiro caso, o ângulo é 60 graus. Então, é força, deslocamento, cosseno de 60 graus. O trabalho da força é 10 vezes 2 vezes meio. Pronto. 10 joules. B. B. Na B, o ângulo é 0, melhor ângulo. Melhor ângulo. FD cosseno 0. Trabalho 10, 5, 1, 20, 50. Estou com 5 na cabeça. 2. 20 joules. C. Ah, o C é tipo atrito. Fica menos. Aqui é 180. 10 vezes 2 vezes -1. 20 joules negativo. E o último, perpendicular, que o trabalho é 0. D de dado, perpendicular. 0. Vai. Ok. Questão 2. Na 2 ele fala o seguinte, ó. Ixi. Um bloco de peso P igual a 8 newtons desloca-se numa mesa horizontal, passando da posição A para a posição B, sob a ação de uma força F, 10 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa vale 0,50. Determine os trabalhos das forças F, FAT, P
e Fn, assumindo um deslocamento de 1,5 m de A para B. Então, vamos lá. Esse exercício ele é bom porque daqui a gente vai aprender um conceito novo, tá? Gente, quantas forças tem agindo no corpo? Uma, duas, três, quatro forças, né? Eu tenho o peso, eu tenho a normal, as duas estão aplicadas no eixo Y. Detalhe, hein? O eixo Y não é o eixo de deslocamento do corpo. As forças que estão efetivamente atuando no deslocamento do corpo são F, F, e o fatzinho aqui no canto. Aqui, ó. Aqui o fat. Gente, trabalho é expresso em joule, certo? Por que essa notícia ela é muito boa para gente? Se trabalho é expresso em joule, quer dizer que trabalho é sinônimo de energia. E, gente, energia não é vetor. Por que essa notícia é boa? Porque eu posso calcular trabalhos como se eu estivesse calculando número. Não existe trabalho na horizontal. A força tem direção e sentido. Mas a partir do momento que você aplica uma força no corpo e ela faz trabalho, não existe trabalho para cima, trabalho para baixo. O trabalho ele é um número, ele é escalar. Isso é importante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular primeiro o trabalho de todas as forças separado, que é o que ele quer, né? Trabalho de todas as forças separadas. Então, vamos lá. O trabalho da força F é F vezes 1,5, que é o deslocamento, né? Que vai de A para B no exercício, é 1,5, vezes, como a força F está paralela ao deslocamento, eu vou colocar aqui cosseno de 0. Tá bom. Essa força diz que vale 10, né? É isso? É. Então, tá bom. Então, o trabalho da força F igual a 10 vezes 1,5 vezes 1, 15 joules. Então, veja, o trabalho que a força F fez no corpo deu para ele 15 joules de energia. Então, ela fez o. Eu posso dizer que, por ação dessa força, ele ficou mais rápido, ganhou energia. Muito bem, agora eu vou calcular o trabalho do peso. Bom, o trabalho do peso seria o peso vezes o deslocamento, que é 1,5 m, vezes o cosseno de quanto, gente? Cuidado para quem é viciado em fórmula. Ah, professor, eu posso usar essa fórmula aqui do trabalho do peso, ó. Por que eu não posso usar essa fórmula para calcular o trabalho do peso, gente? Porque o corpo está caindo aqui. Lá o corpo não está caindo. O corpo não está andando na horizontal, gente. Se o corpo está andando na horizontal e o peso está na vertical, esse ângulo aqui é 90 graus, ó. Ou seja, aqui, neste caso, o peso não faz trabalho. Por que o peso não faz trabalho? A direção está diferente. Ele está acelerando na horizontal e o peso está agindo na vertical, tá? Só mais uma vez, dizer que o peso não faz trabalho não quer dizer que o corpo não tem peso. Ele tem peso, só que esse peso não está acelerando o corpo. Por isso que o trabalho é zero. Então assim é normal também não. Normal também é zero. Zero. Tá bem? Agora eu vou calcular o trabalho do FAT. O trabalho do FAT, ele será o FAT vezes o deslocamento
vezes o cosseno de quanto? Isso, ó. O deslocamento tá para o lado aqui, ó, da direita. O FAT tá para o outro lado. Então, 180 graus. Aham. Só que como é que eu calculo o FAT? O FAT não é μ vezes a normal? Quanto vale a normal? Vale peso. Então, eu vou abrir aqui no FAT e vou escrever μmg. μ vezes a normal, que é igual ao peso. Então, o trabalho do FAT, ele vai ser μ m g d cosseno. Olha que beleza. μ m g d vezes o cosseno. Só que vale 0,5, né? Quanto que vale o peso? O peso vale 8. É 8? Então é 8 vezes meio, que dá 4. 4 vezes 1,5, que dá 6, vezes menos 1. Então o trabalho do FAT igual a... Esqueci. Menos 6, é. Menos 6. Então, ó, resumindo, né? A força deu 15 joules de energia cinética para o corpo. O peso e a normal não deram nem tiraram energia do corpo. O atrito tirou 6 joules de energia do corpo. Tá bom? Beleza? Aí eu queria fazer um complemento, porque assim, a questão ela parou aqui, deixa eu ver. Determine os trabalhos das forças, tá? E se eu quisesse calcular o trabalho total? Soma como se fossem números. Não tem nada de vetor, regra de paralelogramo. Então, eu ainda posso calcular, ó, na questão 2 ainda, ó, podemos calcular o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Você tem duas maneiras de calcular o trabalho da força resultante. E não existe uma maneira mais fácil, nem uma mais difícil. Existe aquela que é possível ou não, dependendo do que o exercício te der. Nesse caso aqui, por conta do exercício, eu consegui calcular individualmente o trabalho de todo mundo. Então eu vou meter aqui, ó. Trabalho da resultante é igual a trabalho do F mais trabalho do peso mais trabalho da normal mais trabalho do FAT. Eu já calculei um por um, soma tudo. Só que vai dar quanto, gente? 9. 9. 9. 15 menos 6. 9 joules. 9 joules. Tudo bem? Isso é uma maneira de calcular. Porque eu conheço todos os trabalhos individualmente. Agora, eu poderia calcular o trabalho da força resultante se eu soubesse a força resultante. A gente consegue calcular a força resultante? Quanto dá a força resultante, gente? Quanto vale essa força aqui, ó? Ele deu essa força, né? 10. 10. Quanto vale o FAT? Quanto vale o FAT? 4. Vocês conseguem fazer de cabeça que o FAT vale 4? Ó. Ó. F vale 10 newtons. O FAT, ele vale μ vezes a normal, que é igual a μmg. É 0,5 vezes 8, né? É isso. Só que vale 4. Gente,
O peso não anula com a normal? Se o peso anula com a normal, quanto é a força resultante nesse Paranauê? Isso. A força resultante seria 10 menos o atrito, que dá 6 newtons. Então, veja, se nós temos a condição de calcular a força resultante, eu poderia calcular a força resultante e fazer essa conta aqui, ó. O trabalho da força resultante é a força resultante vezes D, vezes o cosseno de 0 graus. Para onde está apontando a força resultante? Para a direita. Uau! Por isso 0 graus. Então fica assim, ó. Trabalho da força resultante. 6 vezes 1,5 vezes cosseno de 0, que é 1. Olha quanto deu o trabalho. Ah, 9 joules. Tá vendo? Eu posso usar dos dois métodos para calcular o trabalho da força resultante. Ou você calcula trabalho de força por força, soma e chega no valor, ou você primeiro calcula a resultante e usa uma vez só o trabalho para fazer o trabalho da resultante. Tá bom? Beleza? Ah, qual que é mais fácil? Não tem mais fácil, gente. Tem, por exemplo, vai ter exercícios que, se você precisa calcular diretamente o trabalho da resultante, pode ser que seja mais fácil você primeiro calcular a resultante e depois jogar lá numa fórmula, tá? Ou então fazer uma por uma. Tá? Então, aqui, gente, só para deixar claro, tá? Isto e isto são formas diferentes de fazer a mesma resolução, caso a pergunta seja essa, ó. Tá bom? Beleza? Tá aí. Vou fazer mais umzinho, tá? Eu queria sair um pouquinho do cronograma e fazer a questão. Ah, não, não vou sair do cronograma, não. Melhor não. Vamos continuar na 3. Vamos continuar na 3. Vou fazer mais uma só, tá? Questão número 3. Questãozinha de lançamento. Olha lá. Uma pequena esfera de peso 1 newton é lançada obliquamente do ponto A, no solo horizontal, com velocidade v0. A altura máxima atingida pela bola, lá no ponto B, é Hzinho 2,4 metros. O ponto C está a uma altura de Hzinho sobre 2 do solo. Então, tipo, pelo que ele mostra no desenho, a bolinha saiu, atingiu uma altura máxima e bateu de volta no chão. Aqui. Quando ele estava na altura máxima, e diz ele que essa altura vale 2,4 metros. Aqui vale 2,4 metros. Pronto. Aí ele coloca a bolinha num ponto C, aqui, ó. C, cuja altura é 1,2. Confere? 1,2. Metade da altura. Aqui. Tá aí. Tá aí, ele faz duas perguntinhas. Ah, ele deu o peso da balinha, isso é importante, né? Ele pede pra gente, no item A, calcular o trabalho realizado pelo peso no deslocamento AB.
trabalho realizado pelo peso no deslocamento AB. Ô, gente, o deslocamento AB é daqui para cá. Daqui para cá. Tudo bem? Nesse movimento de A para B, o corpo tem duas velocidades, não tem? A velocidade Vx, que para a gente pouco importa, porque não tem força agindo na horizontal, né? Mas tem a velocidade do y. Tá? Durante a subida, qual é a única força que está agindo nele? É o peso. Então, de A para B, a gente cai no arremesso para cima. Tá? Então, o trabalho do peso de A para B. Tá. Formulinha do trabalho do peso. Peso vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Tá bom. Aqui precisa tomar um cuidadinho, gente. O corpo se deslocou de A para B na vertical. Nesse deslocamento de A para B na vertical, isso aqui vale 2,4 metros. Uhum. E durante a subida, qual é o ângulo formado entre o peso e o deslocamento? Peso e o deslocamento. 180 graus. 180 graus. Cuidado. Se eu estou calculando o trabalho do peso, o peso não é uma força vertical. Então, para calcular o trabalho do peso, esse deslocamento aqui, ó, tem que ser o deslocamento vertical. Não é qualquer deslocamento. Tá? Eu só vou olhar para o deslocamento que ele sofreu na vertical. Então, o trabalho do peso, de A para B, ele vai ser peso vezes deslocamento vezes menos 1. Trabalho do peso, de A para B. 1, né, que é o peso do corpo, vezes 2,4, vezes menos 1. Dá menos 2,4 joules. Aí aquilo que eu estava falando para o Vitor, o trabalho do peso menos 2,4 joules quer dizer que nessa subida o peso tirou isso aqui de energia cinética do corpo. O corpo ficou mais lento. Ele perdeu energia cinética. Tá? Beleza? Depois ele quer que eu calcule o trabalho do peso também, só que agora de B para C. Agora eu quero daqui para cá, ó. Esse. Daqui para cá. Tá bom. Mesma coisa. Trabalho do peso de B para C. Qual vai ser a principal diferença aqui? O sinal. Porque na descida, de novo, ele vai deslocar isso aqui, ó. Essa diferença de altura aqui, ó. Que vale 1,2, né, gente? Porque ele parou bem no 1,2 aqui, tá? Então fica peso vezes deslocamento BC vezes. Só que agora na descida, enquanto ele se desloca na vertical para baixo, aqui, ó, quando ele está fazendo esse movimento, ó, ele está se deslocando para baixo, o peso está atuando para baixo também. Então agora aqui o ângulo é 0 graus. Cosseno de 0 vale 1. Tá bom? Qual é a moral da história desse exercício, gente? Espera aí. 1 vezes 1,2 vezes 1. 1,2 joules. Mais 1,2. Tudo bem? Qual é a moral da história já para a gente ir encerrando? Eu posso usar essa fórmula do trabalho do peso quando o movimento for vertical ou lançamento eu também posso. Tá? Você viu que o lançamento em si, ele não é um movimento só vertical, mas o horizontal não interfere. Então, essa fórmula do peso, trabalho, né?
MGH ou menos MGH, a única situação que você não pode usar é quando ele estiver na horizontal. Tudo bem? Beleza, eu vou parar por aqui, gente, porque não dá mais tempo de continuar. A gente continua na próxima aula, tá? Aí já entrando com os negócios de energia, por aí afora. Beleza? Então é isso. Fala. Não, não. Ele tem uma velocidade ali, que é o Vx. Porque o que que acontece?